Então, agora que a gente entendeu a gente começou a falar de potência, entendeu o que é potência, vamos também começar a falar de energia e entender aí, né, um pouco sobre a energia solar ao longo dos anos, tá? Que é uma outra dúvida que muitas vezes os clientes trazem, que é a seguinte: o meu sistema vai produzir sempre a mesma quantidade de energia? O que vocês acham? Não, não vai, não. Vamos entender por que não vai? A primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, e entender esse conceito de por que a energia, que o sistema varia a produção de energia ao longo do ano, é entender que o Sol ele prescreve ali, ele descreve uma trajetória elíptica num plano inclinado de aproximadamente 23,5 graus com relação ao plano equatorial. O que isso quer dizer? Isso quer me dizer que, dependendo da época do ano, né, do dia do ano, do mês do ano, o Sol e a Terra vão estar aí, né, em posições diferentes. A posição da Terra em relação ao Sol vai variar ao longo do ano. E a essa variação que a gente tem ali as estações do ano, né? A gente tem o inverno, a gente tem o verão, primavera e outono. Devido a esse movimento, devido a essa trajetória elíptica, vai ter momentos que o Sol vai estar mais próximo. A trajetória elíptica é o fato dele estar inclinado. Vai ter momentos do ano que o Sol vai estar mais próximo, né? Um hemisfério vai estar mais próximo do Sol. Vai ter momentos do ano que o outro hemisfério vai estar mais próximo do Sol, fazendo assim, né? Que tem essa variação de disponibilidade energética ao longo do ano, ok? E como a disponibilidade de variação energética muda, logo, né? A produção de energia também vai mudar. Então é muito comum que durante, né, os meses ali do verão, a gente tem uma produção de energia maior do meu sistema fotovoltaico que vai superar a média. E já ali no inverno, a gente tem uma produção de energia menor, tá? Isso é muito mais evidente aqui no na nossa região, São Paulo, Minas, né? Que Minas ainda tem algumas localidades que não é tão assim, não. E principalmente no sul, onde a gente verifica, né, que há sim, né, uma maior disponibilidade de energia no verão, uma menor disponibilidade de energia no inverno, principalmente hoje. Eu não sei em onde vocês estão, né? Eu acho que o Caio é o único, né, que está lá tá em Feira de Santana, ele deve estar no calor, né? Mas se a gente reparar, né, tá todo mundo com uma blusinha de frio. Sol para cada casa. O Caio tá fora, tá da brincadeira. Mas hoje, ó, pra você ver, se vocês olharem aqui, todos estão com uma blusinha de frio, porque a gente tá no inverno, né? O sol tá um pouquinho mais preguiçoso que a gente fala, então a gente não tem muita energia solar, né, sendo disponibilizada para geração de energia. Então, é normal que nessa época do ano a gente tem uma produção de energia menor. Aqui agora tá 30 graus. Olha aí, aqui hoje eu acordei, tava 12 graus. Né? E à noite eu acho que deu 10, eu tô em Atibaia. Ave Maria. Você nem sabe, nem consegue passar, ele não tá nem preparado para isso, né, Caio? Nunca peguei essa temperatura, nunca. Ele não tem nem roupa para isso. Não tem nem roupa para esse evento, né? De jeito nenhum. Mas acontece. Mas aí, então, como é que fica a dúvida do cliente? Então, quer dizer que nesse período eu vou pagar energia? Às vezes o cliente fala assim, então, peraí, se eu vou produzir menos, então quer dizer que nesses momentos, nesses períodos no inverno, eu vou pagar energia para concessionário, meu sistema não vai atender a minha demanda? Você pode falar para ele, não é isso que isso quer dizer. Tá? Quer dizer que a sua energia vai diminuir, isso sim, mas no verão, você vai produzir uma quantidade de energia suficiente para suprir esses meses do inverno. Ou seja, a sua fatura sempre vai vir naquilo que a gente chama de quê? De custo de disponibilidade, né? Na taxa, hoje nem tanto custo de disponibilidade depois da 1000, né? Mas sim, né? Vai vir no valor mínimo, tá? Que a fatura de energia ela também não zera. Você sempre paga um mínimo para a concessionária, ok?
Tranquilo? Então, a ideia é essa. Nos meses de verão, você tem ali, né, uma superprodução de energia, e essa parte de energia vai ser injetada na rede da concessionária. Estou falando, então, de quê? Sistemas on-grids, ok? Vai ser injetada na rede da concessionária, e essa energia injetada na rede da concessionária vai ser disponibilizada para você na forma de crédito, que você vai poder utilizar nos meses de menor geração de energia, tá bom? Então, esse crédito você fica lá armazenado para você utilizar em meses onde você produziu uma menor quantidade de energia. Pense assim, a rede da concessionária é como se ela fosse ali uma bateria onde você armazena energia na forma de créditos. Perfeito? Tranquilo? Até aqui tudo bem? Sem dúvidas? E aqui, ó, nessa imagem, a gente consegue verificar, né, um observador, né, no hemisfério norte, onde ele verifica, né, vamos dizer assim, né, as três posicionamentos do Sol ao longo aí do ano. Então, no solstício de verão, você vai ter um Sol, né, que é essa linha preta aqui, você vai ter um Sol mais a pino, mais a pico, a altura solar vai estar maior, ok? No equinócio da primavera, você tem o Sol numa posição intermediária, né? Nos equinócios, tanto de primavera como outono, você vai ter ali uma posição do Sol numa posição intermediária. E no solstício de inverno, o Sol está mais baixo, né? E por que isso aqui é interessante, pessoal? Por que isso aqui é uma informação interessante para a gente, né? Principalmente para quando vocês forem conversar conosco de Ops. É o seguinte: para cada época do ano, a gente precisa fazer uma análise de sombreamento diferente. Okay? Se você estiver no verão, né, imagine então o seguinte: mas sombreamento, César, o que é isso? Então vamos lá. Vamos dar um passo para trás para a gente conseguir entender isso. Imagine o seguinte cenário: vamos instalar um sistema fotovoltaico, só que na casa do cliente é aquelas casas mais chiques, então você tem a caixa, né, o sistema de caixa d'água elevado do telhado. Ou seja, se as caixas d'água estão acima do telhado, essa caixa de água pode gerar um sombreamento nos seus módulos. E aí, lembrando, os módulos utilizam da radiação solar, né, da luz solar para produzir energia. Então, se você tem uma sombra, cara, você mata seu sistema, ok? Mais para frente a gente vai retomar esse conceito. Pode falar, Vitor. Eu só acho que essa imagem aí ela foi feita mais para a galera do hemisfério norte, né? Acredito que aqui para a gente seja um pouco ao contrário, que é a questão do telhado virado ao norte, né? Não ao sul. Gente, pega essa informação que o Vitor falou, tá? Guardem ela, que a gente vai falar dela mais para frente, tá? Isso aí, Vitor, eu vou falar um pouquinho dela mais para frente, mas excelente ponto, excelente observação, porque aqui o cara tá olhando para o hemisfério sul, né? Então, se a gente está no hemisfério sul, que é nessa região aqui, no caso do Brasil a gente estaria aqui, né? A gente teria que estar olhando para onde? O hemisfério norte. Quando é verão para eles lá, aqui é inverno. Aí ela vira para outro lado. Excelente. Eu tenho um parente nos Estados Unidos, os caras estão passando lá agora está dando 30, 35 graus. Olha nós aqui. Lembrando que isso não se aplica ao Caio, porque o Caio está mais ao norte do que a gente, né? Lembre sempre isso, né? Quanto mais próximo da linha do Equador você tiver, você vai estar mais ao norte. Ok? Então, vai ter menor variação também de energia solar, tá bom? Então, tem esse conceito também interessante de vocês adotarem. Mas onde eu quero chegar aqui, né? Que dependendo da época do ano, você vai ter essa caixa d'água sombreando os seus módulos. Então a gente precisa sempre verificar, né, como esse sombreamento vai impactar o seu sistema fotovoltaico. Porque se você fazer uma análise no verão, pode ser que você chega no telhado do cliente e nem vê sombra ali. Mas você, quando faz uma análise aqui no inverno, por esse sol estar mais baixo, né, você tem um sombreamento
maior no telhado do seu cliente. Aonde eu quero chegar com isso? Né? Que vocês, no momento que estão conversando com o seu cliente, identifiquem esses detalhes para que, né, a gente consiga aqui do nosso lado simular essas, né, que a gente consiga aqui fazer aqui uma simulação para gerar um impacto desse sombreamento ao longo do ano, entendeu? Porque justamente, se o instalador chegar para fazer uma análise somente no verão, pode ser que não haja sombra, mas no inverno, essa sombra se pronuncie de tal forma que muitas das vezes pode impactar significativamente a geração de energia do cliente, tá bom? Ou seja, César, então você está me falando que a sombra, ela muda de acordo com a época do ano? Sim, estou te falando isso. A sombra, em cada época do ano, ela muda, tá, ok? Entenderam isso? Pode falar, Luiz. Então, acredito que as sombras das árvores, de outros prédios do mesmo quarteirão, etc., tudo pode... E aí, tudo influencia, né? isso, e aí, principalmente para a senhora Priscila, que vai ficar, né, com a interface dos instaladores, muitas vezes conversando com o instalador, ela sempre tem que estar, né, pontuando esses detalhes ali com os instaladores quanto necessário, bom? Porque é entender. Sempre pergunta, cara, tem um sombreamento próximo, tem uma árvore próxima, vocês também podem estar fazendo esse trabalho, como é que estão aí, tem árvore próximo, entender isso para que a gente consiga ser mais assertivo possível nos dimensionamentos. Às vezes a casa do cliente está do lado de um prédio, por exemplo. Aí, e aí, dependendo do posicionamento, já vi isso muito acontecer. No verão, cara, zero sombra no telhado. Agora, da inverno, você vai ter 1 hora de sol ao dia ali naquele telhado e nem isso, tá? Pessoal, é muito comum. O que vocês podem contar aqui conosco do lado da engenharia? Qual que é o nosso trabalho? Conseguir identificar isso e dimensionar os sistemas fotovoltaicos para aqueles clientes. Então, às vezes é muito comum o quê? Vocês fazem um dimensionamento utilizando o Cloud, que é a nossa ferramenta. Só que no Cloud ele não faz esse análise de sombreamento. Aí a gente tem softwares específicos para isso. Então, por exemplo, a gente utiliza o Helescope aqui. Chega no Helescope, a gente identifica o sombreamento, faz simulação e precisa aumentar 2, 3 módulos. Entendeu? Então, no pitch de venda de vocês, se vocês conseguirem identificar, né, que há um sombreamento telhado durante a conversa com o cliente, já deixem ele, já alinhem a expectativa para ele conseguir entender isso. Olha, tá vendo? Seu telhado, ele tem essa sombra aí, é um telhado recortado, né? Abre o Maps, verifica, né? Hoje o Maps em algumas regiões tem uma qualidade muito boa, né? Você consegue ver até a casa do cliente 3D muitas das vezes. Então abram, façam isso e já alinhem as expectativas do cliente, entendeu? Vai ter uma visita técnica na casa de vocês. Após essa visita técnica, vai ter toda uma análise da engenharia para verificar aqui que a gente vai conseguir atender a sua demanda. Perfeito? Principalmente as sombras que estão ao norte do local que você vai instalar. As que estão ao sul, nem tanto. A frente e atrás, que eu gosto de falar, né? Vamos supor, o que o Vitor está falando. Vamos supor que aqui seja, então, cortei aqui é o sul, a gente vai falar disso mais para frente, tá? E aqui é o norte. Cara, aqui, onde esse cara tá, a sua instalação? Se você tiver uma sombra aqui, olha só, pega aqui como referência, como é que muda. Entenderam o que eu falei? Olha, inverno, zero instalação, mas já no verão e nos equinócios já vai ter menos sombra naquele telhado. Agora, se o obstáculo está atrás do sistema, aí é tranquilo. Não vai gerar nenhum impacto sobre o seu sistema fotovoltaico. Então pense sempre se a sombra vai estar à frente ou atrás. Ok? Entenderam isso aí? Obrigado, é mais ou menos, obrigado, Vitor, é mais ou menos isso aí que ele quis dizer, né? Como o obstáculo está posicionado referente ao seu gerador fotovoltaico. Lembrando, pessoal, vocês vão fazer esse cálculo? Não.
Vocês não vão fazer esse cálculo. Mas se vocês tiverem essa visão, vocês já conseguem alinhar expectativas do cliente e no pitch de venda falar para ele, olha, pode ser que o seu sistema aumente porque tem uma caixa d'água no seu telhado, essa caixa de água gera sombreamento, pode gerar sombreamento no seu sistema. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai mandar para você um relatório, inclusive mostrando as análises de sombreamento, tá bom? Então, para toda venda Olu é feito um relatório técnico, onde explica para ele o sistema dele, se houver sombra também vai esse estudo, ok? Tranquilo aqui, pessoal? Entenderam? Então, vamos dar uma atenção, sempre que for fazer lá no cloud, dá atenção ali nas árvores ao entorno do seu sistema, dá atenção ali nos obstáculos para verificar se pode haver um sombreamento ou não, ok? E aí, ó, agora que o Vitor já, né, deu spoiler para nós, se eu estiver no hemisfério sul, ocorre isso aqui, como ele já mencionou anteriormente, né? Então, você tem o sol da manhã, né, a leste, o sol da tarde a oeste, né? E aqui você tem a trajetória solar, nesse sentido aqui, ok? Então, o que a gente verifica? O melhor posicionamento para o meu sistema fotovoltaico é se eu instalar para ele, se eu instalar meus módulos, o quê? Na face norte do telhado. Então, você tem a face norte, que é aqui, a face norte aqui, a face leste aqui, oeste aqui e sul aqui. Preferencialmente, pessoal, a gente sempre vai optar por instalar na face norte. Ou seja, instalar os meus módulos. Nossa, ficou muito ruim esse módulo meu, hein? Você tá doido. Na água norte. Gente, dá um desconto que eu tô com o mouse, tá? Então, eu sempre vou procurar instalar ele na água norte, ok? Por que na água norte? Por isso, porque notem que você vai ter incidência na água norte a todo momento, né? A todo período do dia. Então, desde que o sol nasce até às 12 horas aqui, ao meio-dia, você vai ter incidência o dia todo sobre seus módulos quando você instala eles com a face do módulo virada para o norte. Ok? Entenderam isso aqui? Principalmente por conta daquela foto que a gente viu anteriormente. E aí, só que vamos supor, que é muito comum acontecer, a gente vai instalar um sisteminha desse, o cara já tem o quê? Um sistema de aquecimento de água instalado aqui. Aqui já está, aqui você já não consegue usar mais. Sistema de aquecimento do cliente tampou toda o lado norte. E agora, onde a gente se instala? Aí a gente faz ele tirar isso aí. Ou às vezes dá certo. Mas às vezes tira mesmo. Dá pra Sim, sim. relocar, mas realmente leste-oeste, né? Mas aí, comum, não é todos os casos que o cara tira. Fala, não, eu não quero tirar. Falo isso, pessoal, meu sogro não tirou dele, tá? Não é algo que meu sogro fala, não vou tirar da água norte, não. Beleza, então a gente vai instalar. Mas aí, qual água vocês acham que a gente fez a instalação dos módulos? Ele falou, não quero tirar. Aonde vocês aconselhariam instalar? Leste, oeste ou sul? Vamos lá, me ajuda. Oeste, pega o sol da tarde. Oeste, ok. Quem mais acha que é oeste? Vamos lá, pessoal, me ajudem. Oeste, leste ou sul? Uma pegadinha aí, né, Júlio, nessa pergunta, porque... Não sei, pode ser que tenha. No sul, teoricamente, tem mais espaço, então você poderia aplicar mais placas. Ao mesmo tempo, a gente está dizendo que o ideal é que esteja virado ao norte por conta da incidência do sol por mais tempo e tudo mais. Então, essa pegadinha eu vou deixar para ouvir a resposta. Opa, vamos lá. Tem sim, tem uma pegadinha aqui, pessoal. Já tem sim. Mas, na maioria das vezes, a gente sempre vai tentar posicionar o sistema com ele sempre mais voltado para o norte possível. Neste caso, não é porque tem um sistema de aquecimento d'água, nós, né, priorizamos instalar na leste. Aí vocês estão pensando, pô, mas o sol da tarde é mais forte, eu vou instalar no oeste.
Faz sentido isso? O sol da tarde é mais forte? O que vocês acham? Na verdade, eu acho que não, só tá mais tempo com sol. Excelente ponto, pessoal. A gente E aí às você vezes. tem perda Bárbara? com calor, não? Eu também acho que não. Eu acho que vem o sol da manhã, eu acho muito mais forte que o da tarde, não sei. Pode ser um chute, mas é uma opção Eu uma opinião falei pessoal aqui mesmo. baseado no que eu trabalhava antes, que era o mercado imobiliário. Perfeito. Aqui em Salvador, se eu disser que a casa é poente, que ela pega o sol da tarde, ninguém quer. Ninguém quer. É um forno. E o sol da manhã já não é. E você respondeu, você chegou aonde eu queria. É justamente isso. Nós, muitas das vezes, colocamos intensidade solar com temperatura. A gente precisa entender que o Sol ele emite duas formas, entre aspas, de energia: temperatura e luz. Às vezes não tem, tá um dia nublado e tá quente. E aí o Caio me ajuda com isso aí, que acontece muito aí em Feira de Santana. Tá para chover, mas mesmo assim tá aquele clima abafado. Mas você não tem luz. Então são coisas distintas. Não é que você não tem luz, né? Você tem uma menor incidência de luz. Enfim. Mas o que eu quero dizer aqui? Pessoal, a gente prefere muitas das vezes instalar na água leste, principalmente pelo fator térmico dos módulos. Porque o pico de geração, que é na água leste, vai ocorrer no período da manhã. Os módulos ainda vão estar operando em temperaturas menores do que você colocar ele na água oeste. Mas essa diferença é bem pequena, tá? Mas na maioria do caso, quando você tem uma água leste disponível, a gente opta em instalar nela devido ao fator térmico de operação dos módulos, ok? Mas Isso aí eu realmente nunca tinha ouvido falar, mas faz muito sentido. Sim, porque se você pegar o coeficiente de temperatura dos módulos painéis, né, dá uma lida lá no datasheet, você vai ver que a cada grau que ele aumenta a temperatura, ele perde em eficiência. Ah, Júlio, mas é uma diferença grande instalar para o oeste? Não, não é. Mas ao longo, né, da vida útil do sistema fotovoltaico, se você puder ganhar a cada 1% que você ganha, já é um valor, né, já é um montante significativo para os nossos clientes, tá bom? O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Pessoal, cloud. Vocês já trabalharam no cloud, principalmente os vendedores. A Priscila, nesse primeiro momento, nem tanto, mas principalmente os vendedores. Já foi feita uma apresentação para vocês no cloud? Ainda não. Ainda não? Vitor, também não? Não? Eu tava vendo os vídeos aqui agora há pouco, entendi como funciona, mas eu nunca mexi nele, não. Eu vi os vídeos também antes do almoço, mas eu também nunca mexi. Eu usava o Solar Market e Helioscope. Ok. Então, você já trabalhou com Helioscope, é o que a gente utiliza na engenharia para fazer os dados. Ó, no próximo tópico, a gente vai falar sobre posicionamento, mas eu já queria trazer esse conteúdo que a gente está vendo aqui para aplicação na operação de vocês. Posso? Vamos lá. Pensem comigo. Estou utilizando o Cloud. Pessoal, para quem não viu o Cloud, você entra com as coordenadas com o endereço do seu cliente, geralmente da fatura. Aí ele utiliza o map do Google, e lá no Cloud você consegue desenhar aonde vai ficar, qual área do telhado seu cliente vai ficar, os módulos. Ok? E aí, tranquilo? É bem fácil, bem intuitivo, vocês vão ter treinamento sobre isso, creio. Vocês vão ver que é bem fácil mesmo. Só que é modus operandi? Muitas vezes o cliente ele passa para você o endereço, só que esse endereço não dá bem na casa do cliente. E você, por algum motivo, às vezes o cliente não quer passar a informação correta, tem uma certa dificuldade, às vezes, em conseguir alguns dados do cliente. É normal, eu já trabalhei um pouco com vendas, eu já vi isso, é normal. Aonde eu quero chegar aqui? Vamos combinar. E aí eu vou fazer, o cliente passou para vocês o endereço, vocês caem num telhado. Vocês não têm certeza, vocês não conseguiram confirmar isso com o cliente. Vou fazer uma pergunta para vocês. Aonde vocês vão posicionar os módulos fotovoltaicos do cliente? Na água norte, oeste, leste ou sul? Baseado aqui no que a gente viu. Onde vocês... No norte? Norte, é. Norte. Sim. Giovana, Vitória. Vitor. Norte também. Caso você não tenha achado a casa do cliente? Você achou?
Ele pinou lá para você, mas você não tem certeza que é e você também não conseguiu. Pode ser que aquela casa seja do cliente, mas pode ser que não seja. Eu não sei, porque aí vai conforme, às vezes, uma definição aí do meio de trabalho, né? Eu acho que depende de lugar, assim, de qual é o procedimento padrão. Mas eu acho que o justo seria mandar um leste-oeste, que aí você não vai nem botar no norte, que aí você vai dar uma expectativa acima e nem abaixo, para você também não perder a venda. Eu acho que eu botaria leste-oeste. Você tocou num ponto aí. Bárbara? Pensando por esse lado, se ele não quer passar, faz sentido. Não é que ele não quer passar, vocês não conseguiu confirmar. Pode ser que ele passou ali, mas a informação não é suficiente para você ter certeza que aquela ali é a casa dele. Mas como a Giovana está falando, eu acho que o primeiro passo seria tentar entrar em contato com o cliente e confirmar a casa, né? Sempre, pessoal. Por favor, vocês me ajudam muito, tá? Eu fiquei um tempo trabalhando com um time de fazer relatório dos clientes. É muito comum, às vezes, chegar lá e a gente verifica que aquele telhado não é do cliente. A gente fala, putz, esse telhado não é do cliente, o telhado do cliente é outro. Entendeu? Porque a gente faz o relatório após a visita técnica na casa do cliente. Então, a gente consegue verificar se o telhado do cloud que vocês fizeram é o mesmo telhado do cliente. Aí, pessoal, o que é muito comum? A pessoa vai lá e coloca que o telhado do cliente tem uma água para norte. Muito pensando nisso. Porque você colocou para norte, vai às vezes diminuir 1 ou 2 módulos, o sistema fica mais em conta. Só que aí, chega lá na gente, a gente fala, não, esse telhado do cliente não, esse telhado do cliente está todo para o sul. Olha a quebra de expectativa do cliente. Então, pessoal, minha sugestão para vocês, tá? Isso aqui que eu estou sugerindo não é nem algo que é uma diretriz da empresa ou nada, não. Mas minha sugestão é o seguinte: façam, sempre que vocês não tiverem certeza, façam, ou como o Vitor falou, façam uma água leste-oeste ali, pensando no meio termo, ou façam de uma forma mais segura. Projeta para o sul. Porque se vocês projetarem para o sul, a gente verificar que é para o sul, ok, deu nada, vida que segue, não vai mudar muita coisa para o cliente, não vai mudar nada para o cliente. Se for para o norte, lindo, a gente verifica, faz os ajustes necessários, informa o cliente, fala que a gente vai conseguir gerar mais energia. Olha, o cliente vai ficar feliz. Putz, achei que era tanto, vai gerar mais. Entendeu? Então, de uma forma para a gente sempre verificar isso, não tem certeza, pessoal, não coloque para o norte. Ok? Vamos combinar isso aqui? Vocês não têm certeza, vocês não vão colocar para o norte. Ou coloca ali para o sul, para trabalhar com uma certa margem, para trabalhar com uma certa segurança, ou leste-oeste. Assim a gente consegue, né, tá passando aí, né? Vamos colocar assim, a gente não vai ter uma quebra de expectativa com o cliente, né? Putz, agora eu vou ter que colocar mais 3 módulos, aí esses 3 módulos aqui eu vou colocar, já não encaixa mais no inversor, eu vou ter que aumentar a potência do inversor do cliente. Então, olha para você ver, por conta de 3 módulos, eu aumentei a potência do inversor do cliente, aumentei o número de módulos, aumentei o número de estrutura, a mão de obra do meu instalador ficou mais cara. Então, o projeto ele pode ter um acréscimo aí de uns 20% a mais sobre o preço final dele, e realmente 20% a mais pode estar aí, né, fazendo que o cliente muitas vezes cancele esse projeto. E não é uma coisa que nós queremos, correto? Então, só vamos trabalhar dessa forma. Não tenho certeza, eu só não vou colocar para norte. Tenta encaixar ali para leste, oeste. Se eu tivesse, jogaria para sul e trabalharia para ele muito mais no pitch. Olha, eu estou trabalhando aqui para você, instalando para sul, tá? Por conta desse sistema, para a gente ter uma segurança a mais. Aí, quando for fazer uma visita técnica, a gente vai analisar os dados com maior refinamento, e com isso eu consigo ser mais conclusivo, né? Se vai ser assim, assado, passar uma segurança técnica para o cliente que o sistema vai atender a energia dele, ok? Beleza? Posso contar com vocês? Vão lembrar de mim, né? Porque isso aí, quando vocês fazem assim, pessoal, facilitam muito a vida nossa aqui. Porque às vezes as pessoas acham que a gente aumentou o módulo demais por conta de quer fazer cancelar, e não é bem isso, né? A gente sempre tem que ter um compromisso de entregar, né, aquilo que está em contrato com o nosso cliente. Perfeito? Então, né, já que a gente está falando de posicionamento solar, vamos entender como é feito, né, o posicionamento dos módulos no telhado
dos nossos clientes, tá? Sempre que a gente falar em posicionamento de módulo, pessoal, tem que ter 2 ângulos na mente de vocês. O primeiro é um que a gente chama de azimuth. E o segundo é o ângulo de inclinação dos módulos. Eu vou começar falando sobre o ângulo de inclinação dos módulos. E aí eu vou usar um recurso. Todo mundo está me vendo? Ok? Vamos imaginar que isso aqui é um módulo fotovoltaico, é uma placa. Sempre, né, que o telhado do cliente tem uma inclinação, esse cara vai acompanhar a inclinação do telhado do cliente, tá? Por padrão, nós da ULU, né, nós da engenharia da ULU, não fazemos serviços de estruturas de correção, tá, de ângulo. Aqui a gente não trabalha com essa forma. E mais para frente eu explico por quê, beleza? Então, só guardem essa informação que ao eu concluir aqui eu explico por quê. Então, angulação é o ângulo de elevação dos módulos em relação à superfície de instalação. Então, aqui é a minha superfície. À medida que eu vou levantando esse módulo, eu vou mexendo na angulação dos módulos, ok? Tranquilo? Isso é fácil. Então, ele pode ter de 0 graus a 90 graus. O módulo está praticamente em pé. Em um telhado, em um sistema residencial, trabalhar com módulos 90 graus, nunca vi. Acho difícil. Se vi, não é legal, porque, notem, né? Se ele está 90 graus, você tem uma menor incidência de radiação solar, principalmente no verão, incidindo sobre esse módulo, ok? Então, não é algo comum você ver instalações de módulos a 90 graus. Agora, o azimuth, tá? O azimuth é o ângulo de rotação desses módulos em torno do seu próprio eixo. Então, é como você vai estar rotacionando esse módulo. Então, como nós estamos aqui no hemisfério sul, a gente vai sempre falar, toda vez que a face do módulo estiver apontando para a linha do Equador, a gente está no hemisfério sul, está apontando para a linha do Equador, ou seja, está para o norte. Lembra da foto anterior? Então, se a face do meu módulo está apontando para o norte, eu falo que o meu ângulo azimutal é 0. E à medida, né, que eu rotaciono esse módulo em torno do seu próprio eixo, eu vou, o quê? Mudando esse ângulo azimutal. Por exemplo, aqui, o norte está para cá. Aqui, ele está no ângulo azimutal de 90 graus. Se tiver para o sul, vai estar a 180 graus, ok? Tem que pegar isso aqui? Então, ângulo azimutal é o ângulo de rotação dos meus módulos. Por que isso é importante, gente? É importante porque toda vez que variamos o posicionamento do módulo, toda vez que nós variamos o ângulo de inclinação, toda vez que nós variamos o azimuth, o que ocorre? Ocorre, né, uma mudança no posicionamento desse módulo e, com consequência, também vai resultar aí numa mudança da produção de energia deste módulo, ok? Então, o que eu preciso que vocês guardem? Sempre que eu falar em azimuth, vocês pensem, pô, rotação. Sempre que eu falar em inclinação dos módulos, vocês pensem, inclinação. É o quando esse módulo vai estar inclinado. Como eu já adiantei, basicamente nós na ULU não fazemos estruturas para corrigir o módulo. Vamos supor que a gente pegou um telhado cliente, ele é a sul. É comum em algumas regiões, lá em Minas isso ocorre com muita frequência. O cara criar um transforme na casa do cliente e pegar simplesmente para virar esses módulos para a água norte. Ok? Nós não trabalhamos dessa forma aqui, por 2 motivos. Custo, você fazer uma estrutura metálica em cima da casa do cliente, que vai conferir resistência mecânica, suporte adequado para esses módulos, não é barato. Não é barato se fazer uma estrutura que vai aguentar ali, né? Vento, chuva, vai aguentar ali, né? As intempéries, não é algo barato, é algo caro. E
sempre que eu faço essa estrutura, eu estou acrescentando riscos à minha instalação. Então, nós, da Oru, não trabalhamos com o quê? Com esse tipo de estruturas que corrige a orientação do módulo no telhado. Nós preferimos fazer o quê? O telhado do cliente é para o sul? Vamos entender a sua demanda energética, vamos fazer uma análise em software e acrescentar 2 módulos ao sistema do cliente. Muito comum que, às vezes, com um módulo a mais, você consiga atender a demanda do cliente e, com isso, tá sanando ali as suas dúvidas. Ah, Júlio, mas o espaço não cabe, né? Adicionar esse módulo. O que eu faço? Alinhe expectativa com o cliente. Cliente, ó, infelizmente, o seu telhado acomoda X módulos que vai te entregar X produção de energia. Ah, não, mas aí o meu cliente, ele quer, ele só aceita se for desse jeito e tem que colocar a estrutura. Cliente, então vamos fazer o seguinte, não teria um outro telhado, não teria um outro local que a gente poderia estar instalando? Entendeu? Pessoal, a gente não trabalha dessa forma, principalmente porque riscos. Depois procurem aí telhadômetro, que é a quantidade de sistemas fotovoltaicos que voaram, tá? Que estavam em estruturas e saiu voando por aí, sem rumo, sem destino, ok? E lembrando, se o módulo está instalado numa estrutura, ele pode ser arrancado, e com isso pode estar ocasionando um acidente, beleza. Se ele cai no chão e quebra, pessoal, somente esse material. Agora, se ele cai em cima de uma criança, estão entendendo? Então, nós optamos por não trabalhar, é uma política da empresa, é uma política aqui da engenharia que a gente não trabalha com estruturas em cima de telhados de residência, ok? Perfeito? A gente faz uma análise, faz um projeto de aumenta 1 módulo, 2 módulos, a fim de estar atingindo a necessidade energética dos nossos clientes, perfeito?